Olá, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre a vida emocional do expatriado. E eu sou Vanessa Gazeta. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre reflexões em relação aos caminhos que estamos seguindo nos conflitos surgidos dos novos papéis entre homens, mulheres e sociedade, e as impressões que eu e o convidado temos em relação a essa história e seus desdobramentos. Fran é um ouvinte e eu estava buscando um convidado para o próximo episódio e ele docemente se apresentou. E aí a gente começou a trocar mensagens, pensando no tema e etc. Diferente da maioria dos ouvintes, ele mora no Brasil, mora em Fortaleza, cidade onde ele nasceu e mora, mas que gosta muito de viajar. E que por isso escutava o programa e escutava todos os programas do Ontem, porque esse é um assunto que o interessa muito. E aí conversa vai, conversa vem, e a gente vai falando um pouco do trabalho de psicólogo do Fran. E aí ele me conta uma história muito interessante de como as queixas que ele recebia das mulheres em relação aos homens o foi levando a construir um trajeto muito interessante, que a gente vai falar disso aqui no episódio de hoje. É isso mesmo. Eu cresci no colégio. Eu já fui estudar num colégio onde a maioria era feminina. Era um colégio tradicionalmente feminino, que era o Colégio Doroteias, das Irmãs Doroteias. E a primeira turma de homens foi a minha, assim. Na primeira série começou a ter homem, aí quando eu passei para a segunda série, passou a ter homem na segunda série. Então eu convivi no meio muito rodeado de mulheres. Só tinha um professor, que era o professor de educação física. E no ensino médio é que tinha alguns outros professores. Quando eu entrei na psicologia, dando um salto aí, eu fui para outro meio muito feminino. É verdade. Então eu convivi muito com as mulheres e com as queixas das mulheres sobre nós homens, inclusive as queixas das minhas irmãs e minha mãe. Isso me ajudou contribuiu muito para eu ter outro olhar. Imagina, você sabe que quando a primeira vez que eu fui buscar terapia, estava acho que primeiro ou segundo ano da faculdade de psicologia, e eu pensei, eu vou procurar um homem, porque acho que eu preciso de ajuda para entender o relacionamento que eu estava naquele momento, porque eu não entendo nada que se passa na cabeça dessa outra pessoa, e talvez tenha uma questão de gênero aí. Enfim, tinham muitas outras questões, não só essa. Mas na minha cabeça, eu ia ser beneficiada por ser de outro sexo. Que, enfim, há controvérsias minhas mesmas em relação a esse ponto. Não era isso que eu tinha que ter tido mais em mente na hora de procurar terapia. Mas já pensando como o contraponto, sendo de outro gênero, poderia me ajudar com isso. Coisa que um amigo também poderia fazer, né? Na verdade. Ou talvez o outro dizendo melhor, né? As coisas que ele está pensando. Enfim, mas eu não me lembro de outro momento em que eu, talvez agora porque tenho um filho pequeno, porque tenho uma relação estável, longa, eu me sinto muito cansada e muito suscetível a momentos de raiva. E assim, não é uma coisa minha, não é só comigo. Eu percebo que acontece com a minha irmã, acontece com as minhas amigas, acontece com as minhas pacientes. Mas acontece menos com a minha mãe, acontece menos com outras mulheres da minha família da mesma faixa etária que a minha mãe. É como se tem algo agora, no atual, que dá um pouco não, talvez mais voz e um espaço maior para que as mulheres possam falar mais e sentir mais, né? A minha mãe, quando eu conto para ela alguma desavença, por exemplo, conjugal, mas filha, tenta entender. Ou, mas é assim mesmo. E não é esse, né, o lugar que a gente ocupa hoje. Você tem escutado também isso do cansaço, da raiva, do se silenciar versus o quero falar tudo e falo de um jeito que acaba não sendo o melhor jeito, mas o outro não pensa em jeito nenhum, só existe, só fala. O que tem aparecido para você? Aparece muito, inclusive você falou, Vanessa, eu já tive pacientes que me procuraram porque eu era o homem. Era homem. Primeiro, durante muito tempo eu atendi criança. E as mães traziam os filhos para a terapia
porque ia ser a possibilidade de ter algum homem na vida daquela criança. Já tive pacientes adultas que me procuraram para ter essa tentativa de olhar com mais profundidade o universo masculino. Eu acho que nós homens temos uma dificuldade de entrar em intimidade real. Da própria intimidade, você diz, né? Isso, que foi uma coisa que mais para frente eu falo que gerou a gente formar um grupo de homens. Tentando responder a tua pergunta, eu às vezes sinto essa raiva dos homens que elas vêm se queixar. É claro que ela está trazendo um certo homem, está lá dentro dela, mas eu fico indignado. E às vezes, Vanessa, fico envergonhado da postura que alguns de nós tomamos. Então, eu tenho escutado bastante isso e me solidarizo. Tá bom de complacência com os homens, sabe? Essa coisa que tua mãe diz assim, mas é isso mesmo. Não, não é isso mesmo, não. Tá bom, já chega. Já foram muitos anos nessa complacência. Você está falando dessa hora em que às vezes você sente raiva junto com o paciente, às vezes você sente indignação, às vezes vergonha. Nós temos orientações diferentes, né? Eu uso a psicanálise e você usa a Gestalt, que o objetivo e o resultado é o mesmo, mas são só caminhos, né? É como cada um consegue pensar. Eu não consigo pensar de outro jeito sem ser através da psicanálise. É como cada terapeuta funciona melhor. Sim. Mas pensando nisso, né? Quantas vezes a minha indignação escutando o que a paciente está falando, não só em relação a um comportamento masculino, mas como a indignação do terapeuta às vezes ajuda o paciente, porque muitas vezes a própria pessoa ela não está podendo sentir a indignação dela. Ela está passando, e ela nem está indignada, ela está te contando uma cena, e você fala, nossa, mas você não ficou com raiva? Porque eu tô com raiva aqui por você. Então é super importante você identificar, né, o que está acontecendo e falar, calma aí, por que você ou não está podendo sentir isso, ou está negando que está sentindo isso, ou está anestesiada em relação a isso, ou você não é louca se você pensou isso. É isso mesmo. As minhas ponderações muitas vezes são assim, o que é que está faltando para tu poder dizer que não aguento mais? E não sei se é só não aguentar mais, porque não é só um basta, e a gente não está falando de separação unicamente, né? Separação é uma das milhares de saídas, mas e a gente está pensando num caso específico também de uma relação amorosa, né? Mas não só é na relação amorosa, é na relação familiar, né? Na relação com a família, na relação com o filho, é na relação com o pai e mãe, com os irmãos. Tem um cansaço generalizado que a gente carrega. Mas, Vanessa, eu acho que é muito trabalhoso na sociedade atual ser mulher empoderada, porque você tem que estar todo o tempo se dizendo, sabe? Porque se ela não se disser, vai ter um outro que vai lhe atropelar. Às vezes até é uma outra que vai lhe atropelar. E eu entendo esse cansaço, sabe? É assim, tu tem que lutar por uma coisa que era para ser natural. Então, mas não é e não foi. Né? Eu fico pensando, eu entendo o que você está falando, e é verdade, faz parte do cansaço, uma das coisas que faz parte desse cansaço tem a ver com esse esforço, mas eu fico pensando, tem outro caminho sem ser esse de se eu não finco o meu pé e tento fazer isso de um jeito que não precisa ser violento sempre, mas muitas vezes é. Sim, mas se eu não finco o pé e digo, olha, mas eu queria tal coisa, eu queria fazer tal coisa, mas eu queria ser tal coisa, o que eu queria, o que seria melhor para mim, se não finco o pé em alguns momentos, é como se o lugar natural que essas águas vão me levando é o de alguma forma estar subjugada, de alguma forma estar servindo, de alguma forma estar em prol de outros. Ou tendo que manipular para fazer de conta que não está fazendo e, na verdade, está fazendo. Que eu acho que tem a ver com as nossas outras gerações. Eu me lembro de ser criança e escutar a minha mãe falando isso com as amigas.
eu finjo que estou fazendo do jeito dele, mas no final das contas, e era assim, era um É isso, clã, e elas iam assim se divertindo, mas assim, não com, né, do jeito que eu falando, vai pintando uma cena, parece que são as bruxas, mas era um clã, e elas iam dizendo como faziam e como iam manipulando de fato para as coisas acontecerem do jeito que elas percebiam que ia ser melhor para todo mundo. é isso mesmo. Inclusive, para mim, a cena mais, mais clara disso é naquele filme Casamento Grego, que ela diz que vai casar, ela vai casar, mas mamãe, ele não vai, papai não vai deixar porque ele não é grego e ele é o cabeça da família. Aí a mãe diz, ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Vira para onde eu quero, né? Olha o que eu quiser que ele olhe. Né? Então, assim, eu acho que o preço desse cansaço, Vanessa, é o preço da tentativa de clareza, de sair desse lugar de De manipulação. pescoço, né? Exatamente, sair desse lugar de pescoço. De nos pedir para uma relação mais horizontal e parceira, e não de falsa subserviência, ou de subserviência, ou de imposição. Eu acho que isso é cansativo mesmo. Vira e mexe, eu me pego. Você me disse que ouvir essas queixas constantes das mulheres, principalmente em relação ao mundo masculino, seja ele amoroso, familiar, social, fez você buscar alguns caminhos profissionais e pessoais. Foi aí que você entrou no grupo de homens? Conta isso. Quando eu fiz psicologia, no primeiro semestre tinha uma disciplina de metodologia que ensinava a fazer um TCC, né? Disciplina de método, metodologia e estudo científico. E eu fui fazer um trabalho eu queria fazer um trabalho sobre homens, masculinidade. Em português, eu achei 2 livros. De que aspecto você queria falar exatamente? Eu queria falar qualquer coisa sobre masculinidade. O que é masculinidade, como é que se colocava, tarará, não tinha. Agora, sobre mulher, aí foi o que eu fiz. Eu fiz uma comparação bem incipiente dos livros, do avanço dos livros historicamente sobre como ser mulher. Tinha Audifilia, que a minha mãe tinha, que ensinava inclusive a mulher a pegar as cortinas da casa e transformar em roupas de baixo para a família. Negócio que saía desse, tinha um clássico que ensinava como cuidar do filho, das coisas mais simples, das coisas mais complexas, inclusive escrito por um pediatra, mas sobre homens não tinha. Quer dizer, tinham livros dizendo para as mulheres como elas deveriam se comportar, fazer, né? Eu ganhei uma dessas revistas antigas da minha sogra quando eu estava para ter filho, e tinha também como você deve fazer quando você tem um bebê pequeno, para fazer a comida, para escutar as reclamações do seu marido quando ele chega cansado do trabalho. Eu morria de rir com essa revista horrorosa. Para os homens talvez não tenha, né, as revistas Capricho que as meninas têm, mas tem a conversa de bar, né? Ah, manda flores, né? Que fica um pouco nessa bobagem do manda flores, do, sei lá, comprar um chocolate, manda um ursinho, ou a receba com. E fica um pouco no superficial, né? Compra uma joia. Essa dificuldade, como era fácil para mim, com as minhas amigas mulheres, entrar em intimidade, eu sempre entrei em intimidade com os meus amigos. Eu sempre procurava não ficar na conversa superficial sobre mulher, futebol, política, sabe? Nas conversas de bar. Isso era natural meu, sempre foi. E eles conseguiam entrar com você na intimidade deles e falar o que tinha que falar, ou eles ficavam resistentes ali? Em geral, eles entravam. Alguns achavam uma bobagem, brincavam por ali, aí esses não ficavam. Eu acabava sendo referência para alguns, quando estava com problema ainda nem era formado, mas vamos conversar, vai, por que tu não vai conversar com o Fran? Né? Então, assim, acabava sendo referência. E o que seus amigos homens falam? O que eles te dizem? O que eles entendem do que está acontecendo? O Craig Gibson, ele é um terapeuta inglês
e ele viu que alguns indígenas americanos, eles costumavam à noite sentar e conversar em rodas. E ele criou um grupo Guerreiros do Coração, que chamava os homens, ele mora numa comunidade alternativa na Inglaterra, ou morava na época, e começou a fazer essas rodas de intimidade. E alguns amigos meus, movidos por isso, conhecendo o Rino Marconi, que é um terapeuta baiano, ele o convidou para ele conduzir um grupo desse para a gente. E aí nós começamos a fazer as leituras e começamos a conversar. O livro que nos inspirou inicialmente foi João de Ferro, que é baseado num conto dos irmãos Grimm. E foi um livro escrito pelo Robert Bly. E muitos de nós se sentem inquietos, Vanessa, respondendo sua pergunta, com esse esforço, esse cansaço. Porque tem um cansaço para a gente, o cansaço de ser sempre forte, de não poder mostrar fragilidade, o cansaço de ser esse cara empunhando a espada, ou esse cavaleiro. Tem até um dos livros que nós lemos, que foi Cavaleiro Preso na Armadura. Ele está pronto para guerrear, não só para si, mas também para servir. Ele é uma metáfora de um processo terapêutico, Vanessa. Que lindo. É muito legal. A descoberta, ele acha que não tem armadura, a descoberta que tem a armadura, que ele começa a não conseguir se alimentar, porque ele não consegue mais tirar a armadura. Está sempre na armadura, porque tem que estar sempre pronto para guerrear. Eu fico pensando que a armadura tem a ver com a vaidade também, né? Uma certa vaidade. Tem sim. Como você disse, se faltou dinheiro para alguma coisa em casa, pega na vaidade. Nós, nesse grupo, somos homens que tentamos estar junto para nos aproximar mais das questões do feminino. Para isso não ficar tão distinto, tão diferente, tão distante. E como é que vocês fazem para entender e se aproximar? Talvez se eu pensasse nas queixas masculinas que eu mais escuto em atendimento, tem a ver com ela está sempre insatisfeita, eu fiz o máximo que eu pude, eu estou sempre fazendo o máximo, mas nada alcança, continua insatisfeita, ou é porque eu não dou atenção, ou é porque eu estou no celular demais, ou é porque não lavei a louça, ou é porque não cuidei das crianças. O que eu escuto existe uma insatisfação feminina que nunca se apazigua. Quando vem essa conversa, a gente tenta entender, né? Uma insatisfação em relação a quê? Como que você se vê diante disso? Enfim, com cada paciente é uma conversa, cada história é única, mas... Claro, mas tem uma peculiaridade, né? Quando é engraçado que essa conversa está sendo boa, porque eu estou vendo assim, com essa que eu falo, eu estava me dando conta de que nosso primeiro caminho foi para dentro. Não foi um monte de homens sentando para reclamar que as mulheres estão sempre reclamando deles. Nosso caminho inicial foi para dentro. Onde é que dói? Onde é que fere ela reclamar? Qual é a parte que lhe falta e qual é a parte que lhe cabe? Sabe? O grupo já existe há 21 anos e nós nos reunimos nesses 21 anos, durante pelo menos 10 anos, nós nos reunimos toda semana. E 2 vezes por ano nós fazíamos um retiro. Era um trabalho de imersão, onde nós passávamos um final de semana juntos, por vezes conduzidos. A gente chamava um terapeuta de fora e pagávamos para ele conduzir um trabalho com a gente. Já fizemos cabana de suar, já fizemos sessões de biodança. E ultimamente nós temos feito muito autodirigido. A gente escolhe um tema, e já passaram vários temas. Já passou o tema a morte, porque 20 anos, né? Quando a gente já começou, eu tinha dentro dos 30 anos. E quando o grupo começou. Hoje eu tenho 56. Nós passamos uma boa jornada juntos. O grupo tem um núcleo duro, um núcleo que está desde o começo, mas alguns homens passaram, entraram e saíram. Então, o primeiro passo foi para dentro, para ver assim, onde é que eu me sinto ferido? Onde é que eu me sinto ferido por mim?
Onde é que eu me sinto ferido pelo outro? Que interessante, porque as mulheres, eu como mulher também, a gente também se volta para dentro, mas é muito mais fácil para uma mulher nomear, né, o que ela está sentindo, Sim, que emoção é aquela. Tem uma coisa que às vezes, quando é uma paciente mulher e ela está com algum impasse com um determinado homem que está agressivo, é uma coisa sempre presente que a gente conversa, ele não tá triste? E aí ela fala, mas isso é tristeza? Alguns homens, quando ficam tristes, em lugar de ficar triste, ficam bravos, ficam explosivos. Porque o homem tem dificuldade, né? Alguns, pelo amor de Deus. claro. Mas alguns homens, em lugar de entristecer, fica bravo. Como é diferente isso, né? Claro, tem, tem toda uma questão social, tem toda uma questão de como é criado, tem toda uma questão da intimidade da pessoa com os seus próprios sentimentos, mas parece que é isso mesmo, né? O homem primeiro precisa aprender a entrar no seu próprio mundo, para, lógico, só depois disso e poder ver por que ela tá tão brava comigo. Mas eu posso te falar, ao longo da minha história, eu escolhi vários caminhos para olhar para dentro, para olhar para mim. Uhum. É importante dizer, o grupo de homens é um grupo autodirigido. Eu não sou terapeuta do grupo de homens, não tem um terapeuta. Nós temos uma relação horizontal. São todos iguais. Isso. Inclusive, um colega disse assim, eu acho fabuloso porque é uma condução anárquica nesse sentido. Ela tem os paradigmas dele, assim, os pressupostos, as questões e tudo, mas nessa coisa da hierarquia não tem. Ao longo da minha história, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei logo no começo do curso de psicologia, os instrumentos de olhar para dentro que eu pude utilizar e que eu levei para o grupo de homens, eu utilizei. Então, teve a biodança, que eu fiz, inclusive, formação, teve o enneagrama e teve também o Patchwork. Eu ficava muito inconformado, sempre fiquei muito desconfortável com as diferenças que são, como é que eu posso te dizer? A palavra que me vem é coisificantes do outro. Diferença financeira, gênero, de identidade. Isso sempre me foi muito desconfortável. Tem uma fala sua que você estava dizendo sobre o guerreiro, né, o guerreiro dentro da armadura. E eu fiquei pensando, quando a gente está dentro de uma armadura, né, as mulheres também, mas está dentro de uma armadura para se defender, talvez das desigualdades nas relações, da, das coisas que a gente compra como sendo nossas para resolver na vida, na vida íntima ou na vida familiar, né? Geralmente tudo que envolve cuidados que são mais emocionais ou mais corriqueiros, que não passem tanto pelas grandes decisões ou pelo dinheiro, geralmente fica mais na mão de uma mulher. Enfim, eu fiquei pensando quando uma mulher precisa se estar dentro de uma armadura. É muito ruim, porque dentro de uma armadura você está defendido, você está mais agressivo e está podendo se defender, mas você está anestesiado, porque você não sente, né? A armadura tem a função de te proteger, então você não sente nem muito bem o que vem do outro e nem o que é seu em relação ao outro. É ruim, porque você fica ali se afogando dentro das suas próprias emoções e não consegue muito bem identificar, né, o que você está sentindo em relação ao outro, porque você está se defendendo, então você está cego para outras coisas, as boas, por exemplo. Ao mesmo tempo, essa agressividade ela é necessária. Eu, pessoalmente, tento não fazer as coisas na hora que eu estou com mais raiva. Não é um momento em que as coisas saem melhor elaborado. Quando estou com uma pessoa, seja um paciente ou uma amiga, a conversa vai para esse lado, né? Que na tranquilidade, né? O que seria o melhor caminho, o que faria sentido para essa pessoa, sendo uma amiga ou um paciente. E é claro que a agressividade ela é necessária e se defender também, né? E usar aspectos que às vezes são vistos como mais masculino, mas é estranho, né, falar aspecto feminino e masculino. Talvez algo se pronuncie mais num homem e outra coisa se pronuncie mais numa mulher, mas o tempo está mostrando para a gente que a gente é uma mistura disso tudo e talvez seja mais aceito ou menos aceito ou mais presente em um do que presente em outro certas coisas que a gente vai
vai dando nome, né? Feminino, masculino, que eu não sei como que isso vai se estabilizar no nosso tempo. Apesar da gente falar desse jeito, né? Questões masculinas, não sei, por exemplo, eu tenho uma preocupação mais presente, por exemplo, com a questão financeira, porque eu penso, que sei eu do meu futuro, né? Então, eu fico preocupada de ter isso organizado, independente de uma presença masculina ou não, de estar casado ou não, do que acontece na vida econômica do outro ou não. E isso é visto como masculino por algumas amigas, né? Por algumas amigas. É posto, né? Assim, tanto que eu vivo dizendo que um homem de uma família o tradicional, se falta comida, se a questão financeira está ruim, ele se sente muito mal. Mas se é a educação do menino, ele já não pesa tanto, pesa na mulher. E hoje eu vejo muitos casais com isso mais equilibrado nos dois. Eu não penso que tá. Nossa, acho que tá muito longe de estar equilibrado, pensando assim nas coisas que eu escuto, pensando em tudo que está ao meu redor. Tenho a sensação que isso está posto na mesa. Olha, eu espero tais coisas, tais coisas e tais coisas. Talvez eu não possa mais dar tanto de mim, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque quero ser outras coisas que não só uma pessoa que está sempre preocupada com o lado emocional de todo mundo. Eu concordo contigo. Eu diria que está menos desequilibrado. Tá dito, né? Isso, exatamente. E tem, por exemplo, os homens desse grupo estão inquietos com isso, sabe? Eu acho que está tirando muita gente do lugar. Mas eu concordo com você. Está longe de um equilíbrio. Embora eu tenha muito medo, porque eu não acredito mais que a história é só cíclica. Eu acho que às vezes ela é anômala. Aquele Contos de Aia, hoje eu acho que eu temo porque eu acho aquilo ali muito factível. Que eu temo às vezes com determinados cenários de avanço de pensamentos muito conservadores, de retorno de uma coisa que a gente está colocando aqui como posta na mesa e que ela tenha que ser obrigatoriamente tirada da mesa e menino veste azul e menino veste rosa. Pois é, tem todo esse lado de uma tentativa de manter as coisas preto no branco, como foi até hoje, na base da força. Isso, eu temo isso, sabe? Mas estamos falando também de uma coisa assim, nos fechando num casal hétero, né? É impressionante quando a gente entra nesse assunto, Vanessa, como a heteronormatividade nos atravessa, né? E vai muito além também da família heteronormativa. A gente está falando como uma sociedade. Hoje não dá mais, né? O preço que as coisas custam. Hoje uma única pessoa não vai manter. Eu acho difícil, nesse sentido, retroceder. Eu gosto de te ouvir porque me dá esperança, sabe? Fran, a gente vai ficar aqui até o infinito. A gente não vai conseguir fechar esse assunto nunca. Talvez seja isso aqui. Foi uma conversa para pôr míseras meia dúzia de cartas na mesa, né? O que que passa no seu mundo? O que que passa no mundo dos outros homens com quem você se topou entender e se encontrar? E me fez, no comportamento, dizer assim: eu não vou reproduzir isso. E tem um esforço. Não é de graça, não é espontâneo. Tem um esforço de estar todo tempo me lembrando, sabe? Que legal que você está disposto a não reproduzir isso, ainda que não saia sempre assim, que tenha um esforço, que você tenha que estar atento. Fran, o programa vai ficando por aqui. Como a gente te encontra, quem quiser continuar batendo papo com você? Eu estou no Instagram, @franzence. Fran de Francisco, Zen de Zen Budismo e CE de Ceará. Tá. Meu e-mail é o mesmo, franzence@yahoo.com.br. Eu acho que são os principais. Aí, se a pessoa quiser contato e participar do grupo, eu explico como é que funciona. Esse grupo é pessoal ou é online? Ele é presencial. Então, só quem está lá em Fortaleza. Isso, só quem está em Fortaleza. E hoje, Vanessa, ao longo desses 20 anos, praticamente em todas as
Na maioria das capitais brasileiras tem um grupo de homens. Que lindo. Hoje tem muitos trabalhos legais, muitos. Tem um lugar, é um trabalho muito legal, que permite esse diálogo. Tem trabalhos em Brasília, trabalhos em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Muito legal. Coisa bem bacana. Aí a pessoa pode entrar em contato comigo para eu procurar saber na cidade dela, onde é que tem. Ótimo. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui. No mundointerno.com tem mais coisas escritas sobre a vida emocional do expatriado e no Instagram eu tô como @mundointernopsi. Me digam o que vocês acharam desse programa, que outras sugestões vocês têm. E é isso. Beijo grande, fiquem bem. Tchau, Fran. Tchau, Vanessa, foi um prazer. Foi meu. Tchau. Tchau.